Era uma daquelas noites em que o céu parecia engolir o mundo. As nuvens, espessas e pesadas, escondiam até mesmo o brilho das estrelas, e a escuridão reinava absoluta. Ninguém ousava sair de casa, exceto aqueles que não tinham mais o que perder. E eu, naquela época, me encaixava perfeitamente nessa descrição. Desempregado, endividado e com a sensação de que o mundo estava contra mim, eu não via outra saída. O desespero me empurrava para caminhos que jamais teria considerado em tempos normais. Tudo começou meses antes, quando minha vida parecia desmoronar de uma vez só. Fui demitido de um trabalho onde dedicara anos de minha vida, sem aviso prévio ou justificativa plausível. Logo após, minha esposa decidiu que não queria mais continuar nosso casamento, saindo de casa e levando nosso filho. O que restava de meu mundo desmoronou, e eu não sabia como reerguer as ruínas. Os dias passaram lentamente, cada um mais sombrio que o anterior. Fiquei sem dinheiro e, pior, sem esperança. Comecei a beber mais do que deveria e a me afundar em dívidas que não podia pagar. Foi quando, em uma dessas noites, regadas a álcool, ouvi falar pela primeira vez da Encruzilhada Maldita. Estava em um bar sujo, o tipo de lugar onde as pessoas vão quando querem esquecer a vida, e foi lá que ouvi a história. 2 homens ao meu lado, visivelmente bêbados, discutiam sobre lendas locais. Eu não prestava muita atenção, até que um deles mencionou algo que despertou meu interesse. Ele falava sobre um pacto, um acordo que poderia te dar tudo o que quisesse, em troca de um simples sacrifício. Tudo o que você precisa fazer é ir à encruzilhada certa, à meia-noite, disse ele, a voz arrastada pelo álcool. E ele vai aparecer. Mas cuidado, o preço é alto. Que tipo de preço? Perguntei sem me importar se estava me intrometendo. A essa altura, qualquer coisa que pudesse mudar minha vida parecia atraente. A sua alma, amigo. Você dá sua alma em troca do que quiser. Dinheiro, poder, fama. Tudo é possível. Mas você nunca mais será o mesmo. Os 2 homens riram como se fosse uma piada, mas aquela conversa ficou gravada na minha mente. Quando saí do bar naquela noite, algo dentro de mim já tinha mudado. Eu não acreditava em histórias de pacto ou em figuras demoníacas, mas o desespero é uma força poderosa. E naquele momento, eu estava disposto a qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, procurei saber mais sobre a tal encruzilhada. Perguntei para pessoas que conheciam as lendas da cidade, mas todos evitavam falar sobre o assunto. Alguns diziam que era apenas uma história para assustar os forasteiros. Outros, porém, me olhavam de forma estranha, como se soubessem de algo que não queriam compartilhar. Até que, finalmente, um velho morador me deu a informação que eu precisava. Se você está realmente disposto a fazer isso, precisa ir até a encruzilhada que fica na saída da cidade, perto da velha estrada que leva ao campo. Vá à meia-noite e não leve ninguém com você. Ele não gosta de testemunhas. Agradeci ao homem, embora sua expressão preocupada me fizesse questionar se aquilo era mesmo uma boa ideia. Contudo, uma vez que o pensamento do pacto entrou na minha cabeça, ele cresceu como uma erva daninha, enraizando-se cada vez mais profundo. Eu já não pensava em outra coisa. Noite após noite, eu me pegava olhando o relógio, calculando o tempo até a meia-noite. Foi numa sexta-feira, uma semana depois da conversa no bar, que finalmente tomei minha decisão. Não havia mais nada a perder. Vesti minha jaqueta, enfiei uma garrafa de uísque no bolso e parti em direção à encruzilhada. O caminho até lá foi longo e solitário. A estrada de terra parecia interminável sob o peso da escuridão. O som de meus próprios passos era a única coisa que quebrava o silêncio sufocante. Quando finalmente cheguei, o relógio marcava 11h55. Parei no meio da encruzilhada, olhei em volta e, por um momento, me senti um completo idiota. O que eu esperava encontrar? Um demônio com chifres e uma cauda? Ri de mim mesmo e me sentei no chão, abrindo a garrafa de uísque. Tomei um gole, sentindo o calor da bebida descendo pela minha garganta, e olhei para o céu. As nuvens ainda cobriam as estrelas, e a sensação de estar completamente sozinho me envolvia como um cobertor de desespero. Estava prestes a me levantar e ir embora, quando algo mudou. O ar ao meu redor ficou denso, como se o próprio ambiente tivesse ganhado peso. Um vento frio passou por mim, fazendo os pelos da minha nuca se arrepiarem.
A sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Me levantei lentamente, o coração acelerado. Foi então que ouvi passos vindo de trás de mim. Virei-me bruscamente e lá estava ele. Um homem alto, vestindo um terno preto impecável, com um chapéu que escondia parte de seu rosto. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu nunca tinha visto antes, como se houvesse uma chama viva por trás deles. Ele sorriu, um sorriso que fez meu sangue gelar. Vejo que você me chamou. Sua voz era suave, mas carregada de algo que não conseguia identificar. E eu vim. Tentei falar, mas minha boca estava seca. Ele deu um passo à frente, seus sapatos mal fazendo barulho no chão de terra. Então, o que você deseja? Dinheiro? Poder? Amor? Eu posso te dar tudo isso e muito mais. Mas como você já sabe, tudo tem seu preço. Engoli em seco, tentando processar o que estava acontecendo. Será que era real? Aquilo não podia ser uma brincadeira. O homem, ou o que quer que fosse, irradiava uma aura que eu não conseguia ignorar. Ele não parecia humano. Cada movimento seu era calculado, e seus olhos, aqueles olhos penetravam minha alma. Dinheiro. Consegui balbuciar, minha voz soando fraca. Eu quero dinheiro. Quero que minha vida volte a ser o que era. Quero ter tudo de volta. O homem sorriu novamente, mais largo desta vez. Dinheiro, é claro. Um desejo muito comum. E você terá isso. Mas como já sabe, a sua alma será o preço. Ele estendeu a mão e eu hesitei. Por um breve momento, todos os avisos, as histórias que eu havia ouvido, as vozes dentro da minha cabeça me disseram para parar, para correr dali. Mas o desespero foi mais forte. Estendi minha mão e apertei a dele. O aperto de mão foi mais frio do que eu esperava, como tocar gelo, mas havia algo estranho. A sensação não era apenas de frio. Parecia que uma corrente elétrica percorreu meu corpo, como se aquele toque estivesse drenando algo de mim. Meus joelhos fraquejaram e por um momento senti como se o chão estivesse sumindo sob meus pés. O homem de terno preto não tirava os olhos de mim, seu sorriso apenas se ampliando, até que eu, enfim, soltei sua mão, tentando disfarçar o tremor que tomava conta de meu corpo. Agora que o acordo foi selado, ele disse, ainda com aquela tranquilidade perturbadora: tudo o que você deseja será seu. Em breve, verá o dinheiro fluir em sua vida como nunca antes. Mas lembre-se, tudo tem um preço. Um dia eu voltarei para cobrar o que me pertence. Com essas palavras, ele virou-se e começou a caminhar de volta pela escuridão. A figura alta desapareceu na névoa que parecia surgir do nada, e em poucos segundos eu estava sozinho de novo. A sensação de vazio era ainda mais intensa agora, como se algo essencial tivesse sido arrancado de dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, havia uma estranha excitação. O pacto estava feito. Eu tinha feito o impensável, e agora só me restava esperar pelos resultados. Eu não sabia o que esperar no dia seguinte. Será que acordaria rico? Encontraria uma mala de dinheiro na porta de casa? Passei a noite em claro, os pensamentos correndo descontrolados pela minha mente. Quando finalmente o sol começou a despontar no horizonte, decidi voltar para casa. No caminho, a sensação de ansiedade crescia a cada passo, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava que eu não precisava mais me preocupar. O primeiro sinal de que algo realmente havia mudado foi quando cheguei ao meu apartamento. Assim que abri a porta, encontrei uma carta sobre a mesa da sala. Não me lembrava de ter deixado nada ali antes de sair, mas quando abri o envelope, o conteúdo me deixou sem palavras. Era uma oferta de trabalho, algo que eu jamais teria imaginado. Uma grande empresa de investimentos me oferecia uma posição de gerência, com um salário que eu nunca sonhei em receber. Naquela hora, meu coração disparou. O pacto estava funcionando. O dinheiro estava vindo. Aceitei a proposta imediatamente. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar rapidamente. Meu novo emprego era surreal. Eu estava cercado por pessoas influentes, todas parecendo me tratar com um respeito que eu nunca havia experimentado antes. Minha conta bancária inchava a cada dia e logo comecei a gastar sem pensar. Comprei um carro novo, paguei todas as minhas dívidas e ainda sobrou o suficiente para que eu pudesse viver com luxo pela primeira vez em minha vida. As pessoas ao meu redor notaram a mudança. Meus antigos amigos começaram a se afastar, murmurando que eu estava diferente.
que havia algo de errado comigo. Mas eu não me importava. Afinal, eles não sabiam o que eu havia passado, o que eu havia sacrificado. Eu tinha tudo agora, e essa era a única coisa que importava. Mas quanto mais o tempo passava, mais as coisas começaram a parecer erradas. Eu costumava dormir como uma pedra, mas depois de algumas semanas no novo emprego, os pesadelos começaram. No início, eram visões breves e confusas. Eu sonhava com a encruzilhada, com a figura de terno preto me observando à distância, seus olhos brilhando na escuridão. Acordava suando frio, o coração batendo acelerado, mas logo sacudia a sensação e voltava à minha rotina diária. Eu costumava dormir como uma pedra, mas depois de algumas semanas no novo emprego, os pesadelos começaram. No início, eram visões breves e confusas. Eu sonhava com a encruzilhada, com a figura de terno preto me observando à distância, seus olhos brilhando na escuridão. Acordava suando frio, o coração batendo acelerado, mas logo sacudia a sensação e voltava à minha rotina diária. Então, os sonhos se intensificaram. Comecei a sonhar com lugares que não reconhecia. Vastos campos mortos, árvores retorcidas e retalhadas pelo vento. Sempre em algum ponto desses sonhos, ele aparecia. O homem de terno, parado ao longe, mas cada vez mais perto a cada noite. Ele nunca falava, apenas sorria e me observava. Seus olhos queimavam com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Certo dia, acordei com uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O relógio marcava 3 horas da manhã e eu estava deitado na cama, em completo silêncio. Foi então que ouvi o som de passos vindos do corredor. O medo tomou conta de mim instantaneamente. Levantei-me tentando acalmar minha respiração e caminhei até a porta do quarto, esperando ver algo ou alguém. Nada. O corredor estava vazio, mas os passos continuaram, ecoando pela casa. Eram leves, quase imperceptíveis, mas estavam lá, circulando ao meu redor. Eu sabia que estava sozinho. Minha esposa havia me deixado, e não havia ninguém mais ali. Tentei ignorar, voltei para a cama e fechei os olhos. Mas a cada noite, os sons ficavam mais intensos. Os passos se tornaram arranhões nas paredes, sussurros ao pé da minha cama. Uma noite, quando finalmente estava prestes a pegar no sono, ouvi meu nome sendo chamado. A voz era fria, distorcida, quase como se viesse de outro mundo. Abri os olhos e me vi frente a frente com uma figura no canto do quarto. Ele estava ali, o homem de terno preto, parado, me observando, o mesmo sorriso cruel estampado no rosto. Meu corpo congelou. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Foi como se o ar tivesse sido sugado do ambiente e eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. De repente, ele deu um passo à frente, então outro. Seus sapatos batiam no chão com um som pesado, cada passo ecoando na minha cabeça. Ele estava mais perto agora, e eu podia ver o brilho sobrenatural em seus olhos, como brasas que ardiam silenciosamente. "Está na hora", ele disse, sua voz sussurrando como o vento. Eu não sabia o que fazer. O medo me paralisava, e meu coração martelava no peito. Ele deu mais um passo e, em um movimento lento, estendeu a mão para mim. Naquele instante, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Minha infância, meus momentos felizes, os erros que cometi. E então, finalmente percebi o que estava prestes a acontecer. Ele veio cobrar o preço. Antes que eu pudesse reagir, senti suas mãos ao redor de meu pescoço. Não era um aperto físico, mas uma pressão invisível, como se algo estivesse drenando minha essência, sugando minha alma. Minha visão começou a escurecer e meu corpo se tornou pesado. Tudo o que eu podia ver era aquele sorriso, o mesmo que ele me dera na encruzilhada, e aqueles olhos brilhantes que agora eram a última coisa que restava no meu mundo. Quando finalmente perdi a consciência, soube que minha alma já não me pertencia mais. Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite.
Aos 6 anos de idade, percebi que minha família guardava segredos. Não eram os segredos comuns de qualquer família, como fofocas ou pequenos conflitos. O que escondiam era mais profundo, mais escuro, algo que crescia no silêncio das noites e se espalhava pelas paredes antigas da nossa casa como uma doença. Cresci com a estranha sensação de que nossa história não era como a das outras famílias. E conforme os anos passavam, essa sensação só aumentava. Meu nome é Gabriel Alencar e sou a última pessoa viva da minha família. Não deveria estar aqui para contar essa história, mas preciso que alguém saiba. Preciso que entendam o que realmente aconteceu com os Alencar. Uma família que por gerações foi amaldiçoada por algo que ninguém jamais deveria ter tocado. Nossa casa, uma antiga mansão colonial no interior de Minas Gerais, foi o lar da minha família por mais de 200 anos. Construída no final do século XVIII, ela era uma daquelas construções imponentes, com suas grossas paredes de pedra e enormes janelas que pareciam observar o mundo do alto. Sempre me intrigou o fato de que, apesar de nossa longa linhagem e dos anos que passavam, a casa nunca mudava. Era como se estivesse congelada no tempo, eternamente preservada. Mas havia algo mais ali, algo que fazia as sombras parecerem mais escuras e os sussurros noturnos mais presentes. Meus primeiros anos naquela casa foram solitários. Meu pai, Eduardo Alencar, sempre foi um homem recluso e severo. Ele se trancava em seu escritório por horas, escrevendo cartas ou folheando velhos documentos que eu nunca soube do que se tratavam. Já minha mãe, Clara, era uma figura quase etérea. Ela passava boa parte do tempo no jardim, conversando com as plantas ou simplesmente olhando para o horizonte, como se esperasse algo. Eu era o único filho, e embora tivesse a companhia dos empregados, sabia que a solidão era minha verdadeira herança. Foi em uma noite quente de verão que ouvi pela primeira vez a história que mudaria minha vida para sempre. Eu tinha 9 anos e estava escondido no corredor, fora do quarto de meus pais, quando ouvi a discussão. Meu pai falava em um tom baixo e contido, mas minha mãe estava desesperada. Ela chorava, implorando para que ele acabasse com isso de uma vez por todas. Eduardo, precisamos sair daqui. A voz dela tremia. Você sabe o que está acontecendo com Gabriel. Ele não pode continuar nessa casa. Não podemos deixá-lo herdar essa maldição. Herdei? Maldição? O que ela queria dizer com isso? Meu coração disparou e, sem perceber, me inclinei mais perto da porta, tentando ouvir melhor. Clara, não há como fugir disso. A voz do meu pai era sombria. Está no sangue, já está feito. Não há nada que possamos fazer agora. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando no que significava herdar uma maldição. As palavras ecoavam na minha mente como um veneno, corroendo minha tranquilidade. A partir daquele momento, comecei a prestar mais atenção às conversas sussurradas, às trocas de olhares entre meus pais e até mesmo às histórias que os empregados contavam quando achavam que eu não estava por perto. Foi assim que descobri a história da minha família. O início do fim. Na década de 1820, meu tataravô Joaquim Alencar foi um homem influente e poderoso na região. Proprietário de vastas terras e uma plantação próspera, ele era respeitado e temido. Porém, como todo homem que vive em excesso, Joaquim tinha suas ambições, e elas eram implacáveis. Ele queria mais terras, mais poder, mais riqueza, e em algum momento de sua vida, quando suas ambições superaram sua moralidade, ele fez algo que marcou para sempre o destino dos Alencar. A história que chegou até mim, em fragmentos e boatos, dizia que Joaquim se envolveu com práticas ocultas em uma tentativa desesperada de aumentar sua fortuna. As colheitas estavam falhando, as dívidas se acumulavam e sua reputação estava em risco. Foi então que ele ouviu falar de um homem, um misterioso viajante que passava por vilarejos, oferecendo soluções impossíveis por um preço ainda mais impossível. Ninguém sabe ao certo quem era esse homem ou de onde vinha, mas alguns diziam que ele era uma espécie de feiticeiro. Outros acreditavam que ele era o próprio diabo em pessoa. O que se sabe é que, em uma noite sem lua,
Joaquim foi até a encruzilhada mais afastada de sua propriedade e fez um pacto. Em troca de prosperidade e poder, ele entregou algo que jamais poderia ser recuperado: a alma de sua linhagem. O pacto não foi selado apenas com a sua alma, mas com a de todos os seus descendentes. E assim começou a maldição da família Alencar. Logo após o pacto, as colheitas voltaram a florescer. As riquezas aumentaram exponencialmente e Joaquim se tornou um dos homens mais poderosos do interior de Minas Gerais. A família prosperou por gerações, mas a cada nova geração, um preço era cobrado. Ninguém na família morria de velhice, e os que tentavam escapar dessa sina eram tragados de volta de maneiras que desafiavam qualquer explicação lógica. Ao ouvir os fragmentos dessa história, comecei a entender as conversas de meus pais. Comecei a ver os padrões. Meu avô, por exemplo, morreu jovem, aos 42 anos, de um acidente misterioso. Meu bisavô, outro que tentou fugir da maldição, desapareceu em circunstâncias que nunca foram esclarecidas. E agora, aos 9 anos, eu começava a perceber que meu destino já estava selado antes mesmo de eu nascer. A vida continuou, mas o peso daquilo que eu sabia era esmagador. Meus pais nunca falaram abertamente sobre a maldição, e eu nunca os confrontei diretamente. Mas o clima dentro da casa estava sempre carregado, como se uma sombra pairasse sobre nós, à espera. Eu sabia que, em algum momento, minha vez chegaria. Os anos se passaram, e a distância entre meus pais e eu aumentou. Quando fiz 18 anos, meu pai finalmente me chamou para seu escritório. Eu sabia que aquele momento chegaria, e meu estômago se revirava com a antecipação. Ao entrar no cômodo, senti o cheiro forte de madeira e de livros antigos, algo que sempre me remetia a momentos solenes. Meu pai estava sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, seus olhos fixos em um papel à sua frente. Ele parecia mais velho do que realmente era, o rosto marcado por linhas de preocupação que eu agora compreendia melhor. Ele levantou os olhos lentamente e, por um momento, vi algo que nunca havia notado antes: medo. Gabriel, está na hora de você saber a verdade sobre nossa família. Ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Você já deve ter ouvido fragmentos, pedaços da história. Mas a verdade é muito pior do que qualquer lenda que possam ter te contado. Ele se levantou e começou a andar pelo escritório, suas mãos tremendo levemente. Meu pai sempre foi um homem de poucas palavras, mas naquele momento, parecia que ele estava lutando contra algo muito maior do que sua própria reserva. Nosso destino foi selado há muito tempo, quando Joaquim Alencar, seu tataravô, fez um pacto com algo que ninguém deveria jamais ter invocado. Ele parou em frente à janela, olhando para o vasto jardim que se estendia até o horizonte. E esse pacto não termina com ele. Ele continua até hoje. Nós, os Alencar, somos amaldiçoados. Aquelas palavras pairaram no ar, e por um momento senti como se o chão estivesse desabando sob meus pés. Era uma coisa ouvir histórias em sussurros, outra completamente diferente, ouvir meu próprio pai admitir que tudo aquilo era real. Todos nós pagamos o preço pelo que ele fez. Meu pai continuou. Nenhum Alencar pode escapar. As mortes, as tragédias, tudo faz parte da maldição. E agora chegou a sua vez. Meus olhos se arregalaram. Minha vez? Minha voz tremeu. O que você quer dizer com isso? Ele se virou para mim, os olhos agora brilhando com uma mistura de tristeza e resignação. A maldição nos persegue por gerações, Gabriel. Mas cada geração deve fazer sua escolha. Aceitar o pacto e garantir a sobrevivência da linhagem, ou tentar quebrá-lo e arriscar perder tudo. Eu tentei resistir, mas não consegui. Agora é você quem deve decidir. As palavras de meu pai ficaram ecoando em minha mente. Agora é você quem deve decidir. Eu sabia que naquele momento não tinha realmente uma escolha. Desde o dia em que nasci, o destino estava traçado, e o peso da responsabilidade caiu sobre mim como uma avalanche. Como assim eu devo decidir? Gaguejei, tentando entender. O que exatamente eu preciso fazer? Meu pai caminhou até sua mesa, abriu uma das gavetas com um movimento lento e cuidadoso e tirou um velho caderno de couro,
surrado pelo tempo. Ele o colocou sobre a mesa e o empurrou na minha direção. Este livro, ele disse apontando para o caderno, contém os detalhes do pacto. É um registro mantido por cada geração de Alencar, passando de pai para filho, descrevendo as regras, os termos e as consequências. Aqui, você encontrará tudo o que precisa saber. Relutante, peguei o caderno. O couro estava desgastado e a capa era marcada com símbolos que eu não conseguia decifrar, mas que imediatamente me transmitiram um profundo desconforto. As páginas internas estavam amareladas e preenchidas com caligrafia antiga, algumas em português arcaico, outras em línguas que eu sequer reconhecia. Enquanto folheava, sentia um nó apertar em meu estômago. Quando Joaquim Alencar fez o pacto, ele garantiu a nossa prosperidade. Meu pai continuou, mas o preço não foi pago de uma vez. Cada geração tem sua dívida. Alguns de nós pagamos com nossas vidas, outros com a alma e alguns com a sanidade. Cada membro da família precisa fazer sua parte. Se alguém falhar, ele hesitou, como se a próxima frase fosse impossível de ser dita. Se alguém falhar, a destruição recairá sobre todos nós. Meus olhos correram pelas páginas antigas, absorvendo o que podia. Os detalhes eram vagos, quase como se os próprios autores anteriores tivessem medo de registrar com precisão os horrores que haviam enfrentado. Mas uma coisa estava clara: o pacto não podia ser quebrado sem um custo inimaginável. Você já tomou sua decisão? Perguntei, minha voz mais firme do que eu sentia por dentro. Eu precisava saber. Se ele havia sucumbido, se ele já havia entregado parte de sua alma, isso significava que o preço para mim seria ainda maior? Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos no caderno em minhas mãos. Eu tentei lutar, ele admitiu finalmente. Durante anos, tentei encontrar uma maneira de escapar. Pensei que, se me afastasse da casa, se rejeitasse os rituais, poderia me livrar disso. Mas quanto mais resistia, mais a maldição me perseguia. Clara, sua mãe, ela se foi por minha causa. Ela sabia que não havia como escapar, e o fardo da verdade a consumiu. Lembro-me bem do olhar da minha mãe, aquele olhar vazio, quase desesperado, nos últimos anos de sua vida. Agora tudo fazia sentido. Ela não havia sido apenas vítima de uma depressão severa. Ela foi engolida pelo peso de uma maldição que sabia que nunca poderia vencer. Então você desistiu, lhe falei, as palavras saindo mais duras do que eu pretendia. Você se submeteu ao pacto, como todos os outros. Não é tão simples, ele rebateu, a voz ganhando uma ponta de raiva. Eu fiz o que pude para proteger você. Desde o momento em que você nasceu, tentei atrasar o inevitável, mas não posso mais. O pacto exige ser cumprido. Agora é sua vez, Gabriel. A escolha é sua, mas o preço será alto, seja qual for sua decisão. Deixei o escritório de meu pai naquela noite, sentindo como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. Com um caderno apertado contra o peito, subi as escadas da mansão, com cada degrau rangendo como se a própria casa estivesse alertando-me sobre o que estava por vir. As palavras do meu pai ecoavam na minha mente. Agora é você quem deve decidir. Naquele momento percebi que não tinha escolha. Desde o meu nascimento, meu destino estava selado, e o peso da responsabilidade era esmagador. O que exatamente eu preciso fazer? Perguntei confuso. Ele puxou um velho caderno de couro da gaveta e o colocou sobre a mesa. Nos dias seguintes, percebi coisas estranhas. A casa parecia viva, e a sensação de ser observado aumentava. Uma noite, ouvi sussurros que vinham do porão. Quando desci, encontrei um círculo de símbolos antigos no chão e uma figura sombria no centro, seus olhos brilhando em vermelho. Gabriel, está na hora, sussurrou uma voz que parecia vir da minha mente. A entidade me observava, e eu sabia que precisava tomar uma decisão logo. Fugi do porão, mas o medo não me deixou. Pesquisei sobre como quebrar o pacto, mas não havia escape. A única opção era aceitá-lo ou condenar minha família. No meu aniversário de 21 anos, o clima estava pesado. Meu pai me chamou ao escritório. Está na hora, ele disse. A entidade virá. Você deve fazer sua escolha. E se eu recusar? Perguntei,
já sabendo a resposta. Se recusar, a entidade levará todos nós. Nossa linhagem será erradicada. A decisão era insuportável: aceitar o pacto ou condenar todos nós. Naquela noite, o silêncio era opressivo. Enquanto o tempo parecia desacelerar, ouvi passos pesados se aproximando. A entidade havia chegado. Meu pai entrou, resignado, e nós dois estávamos à mercê de algo muito mais antigo e poderoso do que poderíamos imaginar. A entidade se aproximava, seus passos reverberando pela casa, cada vez mais altos e intensos. Eu e meu pai estávamos paralisados pelo medo, aguardando o inevitável. O ar no escritório parecia mais pesado, e as sombras das velas tremulavam nas paredes como se respondessem à presença daquela criatura. Então, a porta se abriu lentamente, sem ninguém a tocá-la, e uma figura sombria entrou. Seus olhos vermelhos brilhavam no escuro, e uma sensação de frio cortante preencheu o ambiente. A entidade era alta, encoberta por um manto de escuridão que parecia absorver toda a luz ao redor. Gabriel, a voz ressoou na minha mente, profunda e imponente. Chegou o momento de decidir. Eu mal conseguia respirar e olhei para meu pai, esperando por algum tipo de orientação, mas ele apenas baixou a cabeça, resignado. Eu estava sozinho. Sabia que não havia escapatória, não havia outro caminho. A entidade estava ali para cobrar o que era devido. O que acontece se eu aceitar? Perguntei com a voz trêmula. Sua linhagem continuará a prosperar, respondeu a entidade. Mas você me entregará sua alma no momento certo, assim como todos antes de você. O silêncio no cômodo era opressor. Eu tinha uma escolha impossível à minha frente: aceitar o pacto e garantir a sobrevivência de minha família, ou recusar e condenar todos à destruição. Com o coração apertado e a mente em conflito, tomei uma decisão. Olhei diretamente nos olhos da entidade. Eu aceito. A entidade sorriu, se é que se podia chamar aquilo de sorriso. A sensação de que algo dentro de mim estava sendo arrancado tomou conta de meu corpo. O pacto estava selado. A entidade desapareceu, deixando o escritório mergulhado em silêncio. Meu pai suspirou aliviado, mas a expressão em seu rosto demonstrava dor. O preço havia sido pago e o ciclo continuaria. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Este livro contém os detalhes do pacto, um registro mantido por cada geração de Alencar. Aqui está tudo o que você precisa saber. Relutante, peguei o caderno, sentindo um nó no estômago. As páginas eram amareladas, com caligrafia antiga, revelando que o pacto garantiu nossa prosperidade, mas a um preço terrível. Se alguém falhar, a destruição recairia sobre todos. Você já tomou sua decisão? Indaguei, querendo saber se meu pai havia sucumbido ao pacto. Ele hesitou antes de responder. Eu tentei lutar, mas quanto mais resistia, mais a maldição me perseguia. Clara, sua mãe, ela se foi por minha causa. O fardo a consumiu. Agora entendia o olhar vazio dela nos últimos anos. Meu pai havia se submetido ao pacto, e a escolha recairia sobre mim. Deixei o escritório, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Era uma noite típica de verão em São Tomé das Letras, uma cidade conhecida por suas lendas e mistérios. Eu estava em casa, rodeado por velas acesas que lançavam sombras dançantes nas paredes, enquanto uma tempestade se formava lá fora. O som da chuva torrencial batendo nas janelas era quase hipnotizante, e eu estava imerso em meus pensamentos, tentando encontrar uma saída para a crise que se aproximava na minha vida financeira. 3 meses antes, eu havia perdido meu emprego em uma pequena editora. As contas se acumulavam e a pressão crescia. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia, um pensamento insistentemente me assombrava. Eu precisava de dinheiro, e rápido. Mas quanto eu estava disposto a sacrificar para isso? Enquanto refletia, um som inesperado veio da porta da frente. Alguém estava batendo, e eu hesitei. Era incomum alguém visitar naquela tempestade. Com um pouco de receio, fui até a porta e abri. Do outro lado estava um homem alto, envolto em um manto negro, com um olhar profundo que parecia atravessar minha alma. Boa noite, ele disse, sua voz suave e firme. Sou Vitor.
Sinto que você está passando por dificuldades. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim. Como ele sabia? Não havia como ele ter ouvido sobre minha situação. Posso ajudar, continuou ele, sem se incomodar com a tempestade. Tenho uma proposta que pode mudar sua vida. A curiosidade e o medo se misturaram em mim. Victor me convidou a entrar. Relutantemente acedi e o conduzi à sala de estar. A tensão no ar era palpável. A tempestade lá fora parecia intensificar a atmosfera de mistério. Sentamos em cadeiras opostas e Victor começou a explicar sua proposta. Ele falava com eloquência, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Eu tenho um pacto a oferecer, disse ele. Você me oferece uma parte de sua vida e eu, em troca, lhe concedo a riqueza que você deseja. O preço será pequeno em comparação ao que você ganhará. Eu estava atônito. Um pacto? Era algo que eu apenas conhecia de histórias e lendas. Como assim uma parte da minha vida? Perguntei, tentando entender. Você pode oferecer 1 ano de sua vida, respondeu ele, com um sorriso enigmático. 1 ano que você não sentirá falta. Em troca, eu lhe darei um montante de dinheiro que resolverá todos os seus problemas. Pensei na proposta. 1 ano? Eu estava tão desesperado que a ideia começou a parecer atraente. Mas, ao mesmo tempo, um alerta dentro de mim soava. O que poderia acontecer depois desse ano? E se eu me recusar? Perguntei, a voz trêmula. Então você continuará a viver como antes, com suas dificuldades. Mas lembre-se, a oportunidade pode não voltar. Sua expressão era séria, e ele parecia genuinamente preocupado com meu bem-estar. A tempestade lá fora aumentava, e a luz de um relâmpago iluminou brevemente o rosto de Victor, fazendo-o parecer ainda mais misterioso. As sombras dançavam ao nosso redor, e o clima era propício para decisões impulsivas. Depois de um tempo agonizante, finalmente, a pressão e a necessidade falaram mais alto. A ideia de sair daquela situação desesperadora era tentadora demais. Está bem, eu aceito o pacto, declarei, a voz firme, mas com um nó no estômago. Victor sorriu. Ele puxou um pequeno objeto do bolso, uma pena negra e um antigo pergaminho que parecia ter sido escrito à mão. Apenas escreva seu nome aqui, disse ele, estendendo o pergaminho em minha direção. O medo e a excitação se misturaram enquanto pegava a pena. Meu coração batia acelerado, mas eu estava determinado. Com um movimento hesitante, escrevi meu nome, selando nosso acordo. No momento em que terminei, um vento forte soprou pela janela, apagando todas as velas e mergulhando a sala em escuridão. A sensação de frio aumentou, como se a própria casa estivesse reagindo ao pacto. As consequências. Nos dias seguintes, uma mudança inexplicável começou a acontecer. A vida parecia seguir um novo rumo. Eu recebi uma proposta de emprego incrível, e em poucas semanas meu saldo bancário começou a crescer. A quantidade de dinheiro que entrava na minha conta era surreal. Com isso, comprei coisas que sempre quis, fiz viagens e até mesmo ajudei amigos em dificuldades. Mas havia um preço a pagar. À medida que os dias passavam, percebi que algo em mim estava mudando. Minha energia parecia diminuir. Pequenas coisas que antes me traziam alegria já não tinham o mesmo efeito. Eu me sentia cansado, como se estivesse carregando um peso invisível. Então, 1 mês após o pacto, uma série de eventos estranhos começou a ocorrer. Objetos se moviam sozinhos e eu sentia como se estivesse sendo observado. Em uma noite, enquanto dormia, fui acordado por um sussurro que parecia vir de dentro de mim. O tempo está se esgotando, Gabriel. O medo começou a me consumir. O que era esse pacto? O que realmente tinha oferecido? Lembrei-me das palavras de Victor e percebi que não havia como voltar atrás. O ano que havia vendido estava se aproximando do fim, e as consequências começaram a se tornar mais claras. Finalmente, a noite fatídica chegou. Era o último dia antes do término do pacto. Uma tempestade se formou, semelhante àquela em que tudo começou. Eu sabia que precisava confrontar Victor. No mesmo local onde tudo começou, esperei ansiosamente. Quando ele finalmente apareceu, parecia ainda mais sombrio do que antes. Você está aqui para receber o que prometi? Ele perguntou sem rodeios. O que acontece agora? Eu questionei, sentindo a adrenalina correr. O ano se aproxima do fim, e sua parte do pacto deve ser cumprida.
respondeu ele com um brilho maligno nos olhos. Eu quero minha vida de volta, implorei, a voz falhando. Não há como voltar atrás, Gabriel. O tempo é inexorável e o que você trocou não pode ser recuperado. Desesperado, percebi que o dinheiro, o sucesso, tudo aquilo vinha a um custo terrível. Em um último ato de desespero, pensei em quebrar o pacto. Eu precisava ser mais astuto. E se eu puder oferecer algo mais? Perguntei, tentando ganhar tempo. Victor inclinou a cabeça, curioso. O que você propõe? Posso dar parte de meu futuro, disse, a mente trabalhando rapidamente. Em vez de 1 ano, que tal 2 ou 3 anos? O que mais você deseja? Ele sorriu e os olhos vermelhos brilharam com interesse. Você está disposto a sacrificar ainda mais? Isso pode ter consequências diferentes. E ali, diante dele, com o coração acelerado, eu decidi fazer o que fosse necessário para evitar o destino terrível que temia. Em um impulso, assinei outro acordo, oferecendo mais tempo de minha vida. Mas assim que eu fiz, uma sensação de perda se instalou em meu coração. A noite passou, mas o peso da decisão me acompanhou. Victor desapareceu na tempestade, mas eu sabia que não havia escapado completamente. O que eu havia trocado era mais do que tempo. Era uma parte de mim que nunca poderia ser recuperada. Os dias passaram, e embora minha vida estivesse financeiramente confortável, a sensação de vazio se tornou insuportável. E assim, aprendi da maneira mais difícil que cada escolha tem um preço. E enquanto a tempestade se acalmava do lado de fora, eu percebia que a verdadeira tempestade estava dentro de mim. Uma luta eterna entre o que eu havia desejado e o que realmente importava.